Atenção, atenção! Neste exato momento, informações que estavam sendo trancadas às 7 chaves começaram a vazar. E o alvo é Jair Bolsonaro. Não é boato, não é fofoca, é algo que estava sendo montado em silêncio, é uma verdadeira cilada, uma armadilha estava pronta, fontes próximas afirmam nesse momento, uma jogada calculada. Tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui com imagens impactantes, imagens chocantes, um movimento que só agora veio à tona, enquanto Bolsonaro está internado, Bolsonaro voltando da anestesia, da cirurgia, os médicos revelando algo aqui agora, juntamente com a Michelle Bolsonaro, e o mais assustador, Bolsonaro não foi avisado. Tudo teria sido preparado para acontecer no momento exato em que ele estivesse mais vulnerável. E é aqui que a história fica ainda mais pesada, meus irmãos. Olha só, preste atenção no que eu vou revelar aqui, hein? Médicos acabaram de revelar algo inesperado. Não é um detalhe comum, não é algo pequeno. É uma informação que muda a leitura de tudo o que está acontecendo agora. Segundo relatos, o estado de Bolsonaro exigiu decisões rápidas e isso teria sido usado como o momento perfeito para avançar com a cilada, com a armadilha. Coincidência ou foi tudo cronometrado? Pensa comigo. Quando alguém está fragilizado, é quando os ataques costumam vir. Nós estamos acompanhando aí, né, o sistema tentando deixar Bolsonaro mais vulnerável, mais frágil possível. E o que está sendo revelado agora indica que alguém apostou que Bolsonaro não conseguiria reagir, que estaria distraído, enfraquecido e não teria força para se defender. Mas algo inesperado aconteceu. Há poucos minutos atrás, Michelle Bolsonaro gravou um vídeo curto, direto, e o que ela diz muda completamente o clima. Ela não acusa diretamente, mas deixa claro que sabe o que está acontecendo. E mais, dá a entender que essa cilada não pegou o Bolsonaro desprevenido como esperavam. O tom dela não é de medo, é de alerta. E isso incomodou muita gente. Bolsonaro fez cirurgia, Bolsonaro em uma situação delicada, e desde que essa informação começou a circular, o clima nos bastidores mudou na mesma hora. Reuniões emergenciais, telefonemas fora de hora, gente tentando conter os danos, porque quando a verdade começa a escapar, não tem como segurar. Então preste atenção aqui nesse vídeo, algo foi revelado agora. Você que está aqui comigo, ó, já vou colocar em tela cheia para você. Eu quero pedir para você deixar o seu like, aperte aqui o botão de curtir e deixe aquele like abençoado para a gente prosseguir com o nosso vídeo, tá? Olha só o que vai ser revelado nesse momento. São alguns segundos aqui, um trecho rápido, e logo após esse vídeo vou revelar algo importantíssimo e urgente para você. Vamos lá. São várias cirurgias que ele fez em decorrência da facada do esquerdista Adélio Bispo, e o Alexandre de Moraes vai lá e permite isso, pelo menos agora, né? Não acho que seja um espírito natalino, não acho que o Alexandre de Moraes esteja se tornando alguém bonzinho. Acho, inclusive, Dácio, que a autorização para entrevista no Metrópolis tinha como intuito também, de alguma forma, desviar o foco dos próprios escândalos envolvendo Alexandre de Moraes. São escândalos impressionantes. Alguma coisa está acontecendo, porque a mesma turma da velha imprensa que até aqui ou fez vista grossa ou aplaudiu o arbítrio, o abuso de poder, o uso do Estado para fins pessoais de Alexandre de Moraes. Vamos lembrar do caso Mandovani, por exemplo, né? Aquilo é uma forma de corrupção. Você usar o Estado para perseguir alguém que você teve um entrevero, que você teve um problema no aeroporto. É uma forma de corrupção. Só que agora nós estamos falando de uma coisa escancarada, de 129 milhões de reais de lobismo para defender um banco fraudador. Então a coisa está escancarada e cada vez mais gente dentro da velha imprensa perdeu o medo e está denunciando, está falando em impeachment, está falando em explicações, cobrando, né, explicações do ministro. A coisa está mudando de clima, né, no país. Não acho que por conta disso ele vai se tornar mais ameno com o Bolsonaro, ali uma questão patológica, uma questão realmente
que beira a psicopatia, se não for realmente um caso de diagnose de psicopatia para valer, né? Mas que o Bolsonaro faça essa cirurgia, fique tudo bem, né? É o que o povo brasileiro deseja, não essa turma de esquerda que acusa os bolsonaristas de discurso de ódio e torce pelo pior para Jair Bolsonaro, né? Vamos torcer que fique tudo bem, mas isso não vai aliviar a barra de Alexandre de Moraes. Bolsonaro não tinha que estar preso, muito menos num regime fechado, sem ser numa prisão domiciliar. Ele é acusado de uma tentativa de golpe que é uma acusação esdrúxula por um PGR, que é uma marionete do próprio STF, é um ex-sócio do Gilmar Mendes e um capacho do Alexandre de Moraes, que é o Paulo Gonet. Tudo isso é muito escandaloso também, tudo isso é muito absurdo. O Brasil sabe o que está acontecendo, quem deu o verdadeiro golpe, e não é porque Alexandre de Moraes vai fazer uma ou outra concessão pragmática que a gente vai esquecer quem é o verdadeiro algoz desse país. Pois é, Carol Esponza, e a sua opinião sobre essa situação lamentável e também, né, afinal de contas, sobre o Brasil, porque, como bem lembrou o Rodrigo Constantino, o Bolsonaro exerceu um trabalho muito importante durante a pandemia, entregando, inclusive, auxílios, e aprendi com o Rodrigo Constantino que a política conservadora é aquela que faz o diagnóstico e aplica o remédio de acordo com o que o paciente precisa. Só que esse paciente, Carol, está morrendo. Os nossos números econômicos são piores do que o do período da pandemia. E agora temos aí esse fio de esperança, né, com a indicação do Flávio. Qual que é a avaliação que você faz disso tudo? Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o... A Consta colocou super bem, né? A gente está vivendo um dos maiores escândalos do Brasil, e olha que esse ano, assim, foi escândalo atrás de outro, assim. Eu realmente não imaginava que quase na última semana do ano a gente conseguisse ter algo pior do que INSS, enfim, todo o rol ali do que a gente, atrocidades que a gente viveu aqui, todo esse julgamento do golpe, mas esse trabalho aí de advocacia administrativa, de lobista do ministro Alexandre de Moraes ali com Galípolo pelo Banco Master. Essa entrevista, essa concessão da entrevista, eu confesso que eu fiquei ali, quando eu vi que Bolsonaro ia dar uma entrevista, eu fiquei ali com sentimentos, mixed feelings, né, sentimentos misturados ali, ao mesmo ponto que a gente está vivendo, né, está assistindo essa tortura do Bolsonaro, eu repito isso, desde que ele está com a tornozeleira eletrônica, e aí não é uma questão de opinião, se você pegar qualquer legislação internacional sobre tortura, o que o Bolsonaro vive é sim uma tortura, uma prisão domiciliar ilegal, já com a tornozeleira eletrônica, né, antes, agora com pouco acesso aos seus médicos, tendo que pedir autorização para cirurgia foi concedida, o Carlos e o Flávio não podem acompanhar o pai na cirurgia, assim, é uma maldade em cima da outra, mas não sei também por que o Bolsonaro, obviamente, ele alegou ali problema de saúde, a gente sabe que ele está, são 40 soluços por segundo, né, que o Bolsonaro está passando. Isso imagina a situação dele, imagina isso 24 horas por dia. Mas eu não sei até que ponto essa entrevista ia ser manipulada. Eu não confio em nenhuma dessas grandes mídias. Assim, para Bolsonaro dar uma entrevista para um grande veículo desse, Alexandre de Moraes conceder, para mim tinha algum acordo já com quem fosse entrevistar o Bolsonaro. O ponto é que, mesmo que a entrevista fosse manipulada, se o Bolsonaro conseguir expor 20% do que ele está vivendo, já é ótimo. As condições que ele está, o duplo padrão que a gente vive no Brasil, né? Lula tinha acesso ao bom e melhor dentro da prisão que ele estava. Janja podia entrar e sair. Michele agora conseguiu uma autorização fixa para alguns dias ver o Bolsonaro, mas tinha que fazer pedido a pedido. Toda vez que precisasse ver, o marido precisava fazer um pedido, Alexandre de Moraes simplesmente não respondia. Não responder significa não conceder o pedido. Então, tortura. Por muito menos, lembrando que o Zanin, que era advogado do Lula, foi às cortes internacionais muito antes do Lula ser condenado, denunciar a tortura, denunciar falta de devido processo legal no Brasil. E o caso agora? Isso aí tem devido processo legal, né? Uma ação que foi direto para o STF, sem passar pela primeira instância, que era o foro do ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, fechando o ano com mais um show de horror
nesse caso do presidente, mais um show de horror vindo do Alexandre de Moraes aí com esses escândalos de corrupção. Pois é. Hoje minha função é de apresentador, mas eu tenho que fazer 2 comentários. O primeiro é sobre isso que a Carol falou. A Janja se vestia de advogada para visitar o presidiário Lula. Em relação a essa entrevista, eu queria deixar uma pergunta. Será que se o Bolsonaro tivesse se esforçado para dar essa entrevista, viria a autorização da cirurgia? Porque a entrevista foi autorizada pelo Moraes. Será que era para saber se Bolsonaro teria condições de dar uma entrevista? Para ele poder assistir o melhor canal de notícias. Meus irmãos, essa entrevista aí seria uma grande armadilha, uma grande cilada, né? E o grande objetivo é desviar o foco da situação do Alexandre de Moraes e o Banco Master, né? Que é um grande escândalo que está tomando aí a mídia nacional nesse momento. E o Bolsonaro, ele percebeu tudo, cancelou a entrevista, né, está tentando se preservar ao máximo nesse momento que a gente está vendo aí ser muito delicado. Quero pedir a sua opinião sobre tudo isso. Deixa aqui o seu comentário, o que você pensa sobre o que está acontecendo e qual é a sua opinião sobre o que vai acontecer daqui para frente, tá? Eu quero aqui já pedir para você inscrever-se no nosso canal, porque aqui eu tenho trazido informações importantes todos os dias da política brasileira, o cenário geopolítico, e também peço que você ative o sino com todas as notificações aqui embaixo, para você receber o aviso dos próximos vídeos e deixe o seu like para dar aquele apoio aqui ao nosso trabalho, ao nosso canal, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês, fique ligado que a qualquer momento eu volto.